um apêndice aí que nós vivemos, que é o nosso dia a dia. E é a terra que o Senhor nos deu para cuidar. Foi lido, nós vamos ler o texto do Apocalipse depois, nós vamos falar desse texto, que há um julgamento para aqueles que maltratam a terra. Há um julgamento. Verso 3 agora. Não, desculpa, verso 4. Verso 3 mesmo. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, tenha cuidado, que ninguém vos engane. Nós precisamos ter cuidado. E no verso 5 diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo: Henrique Cristo, e enganarão a muitos. Muitos virão em meu nome dizendo que é o Cristo. Tem alguns que passa a ser comédia, igual o Henrique Cristo é comédia, aquele negócio não é anticristo, é comédia. Meu Deus do céu, se alguém acredita, fora as Henriquetes, acredita naquele homem, tem que fazer um trabalho de tratamento psicológico, psiquiátrico. Como que vai acreditar numa comédia daquela? Agora tem outros que estão caminhando aí no meio, se intitulando Cristo Jesus, e tem uma seita aí que tem desenvolvido bastante, algumas, né? Então é necessário que nós venhamos nos acautelar, mas como nós vamos saber se é verdade ou não? Conhecendo a palavra, dando atenção ao que Jesus está dizendo. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhais, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O que Jesus está falando, gente? Não deixe o pessoal apavorar vocês. Não adianta nós pegarmos, igual esse 2012, nós pegamos esse gancho do que está se falando para tratar do assunto. Só que não estamos aqui defendendo que vai acabar em 2012, pelo amor de Deus. Se alguém sair daqui e falar: o pastor falou que acho que esse ano mesmo. Pastor, mas é bom falar isso que o pessoal fica com medo e vem para a igreja. Não, pelo amor de Deus, gente. É bom que venha para a igreja, mas não vir dessa forma. Porque Jesus está falando assim: ó, cautelai-vos, porque o pessoal vai dizer para você: ó, está chegando no fim. Vai. Mas não é por isso que tem que vir. Não é porque está chegando no fim. Tem outros motivos. A motivação precisa ser outra. O evangelho precisa ser pregado com outra motivação. Agora, verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Agora fala para mim, não está acontecendo esse negócio já há um tempo? Já está acontecendo. Ah, pastor, agora começou a acontecer. Não é que agora começou a acontecer, é que agora a mídia, a globalização, consegue captar as imagens lá na África, no fundão lá da África. Mas quantos já não morreram? Quantos genocídios? Isso já acontece há muito tempo. A nossa geração já vê isso antes da nossa geração. Segunda Guerra e mais um monte de outras coisas aí. Agora, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então pode não ser o fim, mas já está começando. Vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? E se de tudo aqui você fala assim: ah, pastor, eu não entendi muito bem esse negócio de tempo, de princípio, de começo, de fim. Mas se você entender isso aqui, o que perseverar até o fim será salvo, e você fala assim: eu vou perseverar até o fim. Pronto, zerou para você. A minha mãe, às vezes, ela usa uma expressão. Nós estamos falando de algumas coisas, às vezes, em casa, e ela não tem o conhecimento daquilo. Ela fala assim: eu não sei disso aí, mas eu sei amar vocês. Aí, ó, já é o principal. É o principal. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Às vezes a pessoa pode saber tudo, mas se ela não amar, ela não tem o principal. Então,
O principal não é ter o conhecimento, ser aprofundado, mas é perseverar até o fim. Muitos que conhecem muito não perseveram, não receberão a coroa da justiça. E muitos podem até não ter muito conhecimento, mas perseveram, então eles vão até o final e ser recompensados pelo Senhor. Verso 14: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Um dos sinais do tempo do fim, para que Jesus venha, é que todas as tribos, vamos dizer assim, todas as etnias, não necessariamente todos os países, tenham representantes que ouçam a palavra do Senhor, que ouçam o evangelho do reino do Senhor. Agora, não sabemos o nível de entendimento que eles vão ter, mas que eles vão ouvir, eles vão precisar ouvir, para que o fim aconteça. É um dos indícios. Agora, abra lá, por favor, no livro de Lucas. Eu já estou indo para o encerramento, para não ficar cansativo, como hoje é apenas uma introdução. Lucas capítulo 17, a partir do verso 20. Lucas 17, a partir do verso 20. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse. Você vê que todos querem saber a respeito do que vai acontecer no fim. Os discípulos perguntaram em particular para Jesus, e agora os fariseus também querem saber. As pessoas que aqui não estão hoje, foram convidados, também querem saber, mas decidiram saber de outras formas. Vão pegar algum documentário, vão pegar alguma coisa que passa na televisão, porque vão pegar uma informação em que elas não vão ter que responder nada de um posicionamento. E é mais cômodo não sair de casa, é bem mais cômodo. Agora, vocês estão aqui, decidiram pegar essa informação, ou decidiram perguntar essa informação, ou saber aonde está a informação da fonte mais confiável, ou a única fonte confiável, em qual a veracidade é 100% garantida, que é a palavra do Senhor. Amém? Então, Jesus ele diz assim: o reino de Deus não vem com aparência exterior, não é aparente. Ele não é de aparência. Nem dirão, verso 28, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos, olha só, é importante a gente perceber algumas coisas. Então os fariseus vêm fazer uma pergunta, talvez para deixar Jesus meio complicado, talvez eles tivessem ouvido que Jesus já tinha falado ficou sabendo que Jesus não sabia quando que era, falou, agora vamos pegar esse Jesus, ele não sabe desse negócio aí, ele sabe de um monte de coisa, mas não sabe disso aí. Falou, quando que é que vem o reino de Deus? Ele falou, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus ele não vem aparente, não vão dizer ele aqui ou ele ali. Aí daqui a pouco ele vira para os discípulos, fala com os discípulos e fala assim, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Não vão. Não vá buscar, Jesus está aqui, olha, Jesus se manifestou ali, olha, dizem que Jesus chegou ali, olha, parece que Jesus foi ali, o sinal, está curando, está fazendo, olha lá, Jesus voltou, Ele é o Messias. Não. Quando nós falamos agora, nessa geração, neste momento, parece até absurdo alguém ir atrás de alguém que se diz Jesus, mas muitos irão. E espero eu que nenhum de nós que estamos aqui, e nem você que assiste esse DVD neste momento, capítulo 11, verso 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, e do seu Cristo,
e ele reinará para todo sempre. Amém? Esse verso ele fala do final dos finais, em relação à tribulação. Então, do que nós começamos hoje até esse final, existe um período muito grande, onde as coisas vão acontecer e existem muitas coisas que acontecerão. Então eu queria te motivar, que você lesse os livros de Apocalipse, o livro de Daniel na parte do capítulo 12, Zacarias ali no finalzinho também, e começasse a fazer uma correlação das leituras. Se você tem uma Bíblia de estudo, vá buscar um estudo. Se você quer fazer um estudo pela internet, vá. Não tenha medo de estudar o Apocalipse. Ou fim. É importante, existe uma palavra, nós vamos entrar hoje nisso aqui, mas existe uma palavra, olha, bem-aventurados os que leem a profecia desse livro. Bem-aventurado, ou seja, nós precisamos ter o conhecimento daquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. O Senhor fez uma obra grande, imensa. Os profetas fizeram uma grande obra imensa, perderam vida para que a verdade de Deus se manifestasse progressivamente. E hoje nós temos um acervo de muitas coisas. O último texto que nós lemos aqui, depois nós vamos voltar a falar sobre isso, mas é que o conhecimento se multiplicaria. Gente, tem multiplicado o conhecimento demais. Tem muita coisa que está acontecendo assim de uma hora para outra. Você pode perceber a coisa muito pouco tempo. Muito pouco tempo, um monte de gente saiu correndo para comprar TV de plasma, porque era... Hoje, os caras estão dando TV de plasma praticamente, nem se vende mais. Do plasma já foi para o LCD, e depois já veio para o LED. E já está no 3D. E do 3D, provavelmente já a holografia já está quase aí para ser comercializada, gente. Coisa menos de 3 anos, não deu 3 anos, 4, 5 anos. É que nós estamos aqui no Brasil, está meio atrasado o negócio ainda. Mas os países mais avançados... E por que a disposição de conhecer? Por que a pessoa paga muito caro? Os pais pagam muito caro para os filhos para pagar uma faculdade para ser médico, para ser cientista, para ser isso. Olha, tem gente que vende casa, vende carro e faz financiamento, mas não investe nos filhos para aprender a palavra do Senhor. Hoje você sai daqui com um entendimento. O teu papel principal é ser perseverante na fé prática. Você tem que perseverar. E o resultado da tua fé prática é que vai te trazer os benefícios para a eternidade ou para o fim dos tempos aqui na terra, caso a igreja não suba antes, ou a igreja suba e você fique. Diz misericórdia. A misericórdia não vai resolver aí, irmão. Não vai ser misericórdia que vai dar, porque se fosse misericórdia, Deus ia ter misericórdia de todo mundo. Tem situação que não é misericórdia. Não adianta clamar misericórdia, porque já está definido um plano, já tem os pré-requisitos. Então, caso a igreja suba antes da tribulação, e você suba, glória a Deus por isso. Aleluia! Oh, obrigado, Jesus. E eu também, que eu quero subir. Aí você que está assistindo fala assim, pelo amor de Deus, o pastor não tem certeza de salvação? Eu tenho! Eu só não tenho certeza se eu vou ser arrebatado. Certeza de salvação é uma coisa, certeza de arrebatamento é outra. Eu tenho certeza que se eu não for arrebatado, eu vou ficar firme em toda a tribulação. Não vou pegar o sinal da besta, entendeu? Vou para as montanhas, para as cavernas, para as covas, vou a algum lugar. Vou me esconder. Mas eu desejo ser arrebatado, e pelo desejo de ser arrebatado, eu quero e tenho me disposto a estar firme e perseverante como uma noiva ataviada, para quando o noivo chamar, então eu esteja com óleo na botija. Nós vamos falar sobre Mateus 25 um dia desse.
para que eu faça parte do arrebatamento e eu não fique com as demais virgens para a segunda vinda. Hã? Então, é importante, não tem como ter certeza de arrebatamento. Trouxe-se até hoje o entendimento assim, não, eu vou ser arrebatado pela graça. A salvação é pela graça, amém, a salvação é pela graça. Eu não estou discordando de que a salvação é pela graça, não está distorcendo o evangelho. A salvação é pela graça mediante a fé. Então, se você crê no seu coração que você é salvo, amém, você é salvo. Persevera até o fim e é salvo. Agora, você pode pegar essa salvação sua e jogar no lixo. Tem uma ilustração que eu gosto de usar em relação à salvação, em perder a salvação. Você vai sempre entender que existem várias linhas para várias coisas. Então, para a salvação também existe. Está dentro desse aspecto aqui, nós vamos encerrar com isso. Existe o entendimento de que uma vez salvo, salvo para sempre. A pessoa aceitou Jesus e depois ela pode pintar e bordar que já era. Tá bom. Existe uma outra, de que a pessoa pode ser salva, e depois qualquer pecado, pecou, perdeu a salvação. Agora tem que aceitar Jesus de novo. Aí tem que pecar e aceitar Jesus de novo. Mas existe um entendimento que eu quero te passar em relação à salvação. Pode-se perder a salvação. Quem aqui já correu atrás de um trem atrasado? Alguém ou só eu? Bom. Não correu na linha, não correu atrás do trem, mas foi para a estação pegar um trem atrasado. E aí você correu e falou, vai dar tempo. Aí passa, aí daqui a pouco tem uma senhora assim, tentando tirar as moedinhas do bolso para pagar, e o outro não consegue encaixar o bilhete. Aí quando você chega na estação, o trem fechou a porta e foi embora. Aí você, perdi o trem. Não é isso que você fala? Como que você perdeu sendo que você nem tinha pego? A salvação é assim. Às vezes o cara acha que tem salvação, mas ele não tem. Ele acha que está na igreja e tem salvação, mas ele não tem. E aí ele perde a salvação. Não porque um dia teve, é porque ele nunca chegou a encontrar. Então, no próximo episódio, não será o de Jambo e Ruivão, mas no próximo episódio do Fim dos Tempos, se assim o Senhor nos permitir estar aqui, não sei se até domingo ele volta. Afinal de contas, estamos em 2012, é um dia de muitas surpresas, um ano de muitas surpresas. Mas eu não sei também se eu esteja aqui. Talvez o Senhor não vote, mas eu não esteja aqui. Pode ser que eu não esteja aqui. Ou você não esteja aqui. Talvez o Senhor tenha voltado para você essa semana, ou para mim. Eu espero que não. Eu espero que quando Ele volte, todos estejamos juntos. Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24:42: portanto vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês, ou Ele poderia voltar na próxima semana, ou Ele poderia até mesmo voltar... Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está preparado?